Amém. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis Cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Queremos abrir nossos corações para aquilo que Deus quer nos falar nessa noite, preparando também para o nosso retiro que está chegando. Estamos na reta final, retiro, confissão, estão chegando os demais sacramentos, todas as bênçãos que Deus quer derramar na vida de cada um. Nós queremos abrir nosso coração, Senhor, para Ti, para receber tudo aquilo que o Senhor quer nos dar. E nós também queremos dar, Senhor, para Ti, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, para Te agradar, Senhor. Pedimos que o Espírito Santo venha nessa noite sobre cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Rogai por nós. São Lourenço, Rogai por nós. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar? Antes da gente começar, eu queria falar uma coisa também muito bacana. Semana passada, o Gui e a Vivian, eles falaram sobre... Vocês lembram qual foi o tema? Terço, né? Terço, Ave Maria também, né? Quantas Ave Marias a gente reza? Cada Ave Maria é uma rosa, né? E ele falou também, eles falaram de alguém muito importante que incentivou essa prática do Santo Terço. Vocês lembram o nome? João Paulo II foi um deles, mas bem anterior a ele. São Domingos de Gusmão, muito bem. Chama o bispo. Esta semana nós tivemos o dia de São Domingo de Gusmão. Foi na terça-feira. Foi na terça-feira. Foi, olha, maravilhoso, né? Como a gente está em sintonia com a igreja, não é verdade? Que maravilha! E São Domingos foi uma pessoa que viveu lá para o século 12, 13, né? E ele é um espanhol. Esse espanhol, ele se formou e ele começou, no caminho dele para Roma, ele passou por uma região da França onde havia um grande domínio dos albigenses, né? Quem eram os albigenses? Albigenses eram um monte de gente lá, né? Que eles pregavam uma heresia, dizendo que Jesus Cristo não era Deus, né? E era muito forte isso. Por quê? Eles acreditavam que existiam dois deuses, um Deus espiritual, né, das coisas boas, e um Deus material, das coisas ruins. Então eles classificavam tudo que era espiritual era bom, tudo que era material era ruim. Jesus Cristo era carne, não era? Era espírito, mas ele era carne também. Então se era carne, ele não era bom, não é coisa boa, né? Então eles não tinham Jesus Cristo como Deus. Eles faziam umas coisas absurdas. Então eles não se casavam e não tinham filhos. Por quê? Porque filho é matéria, né? Tem carne. E aí isso não era legal, né? Bom, enfim, eu só estou trazendo aqui que essa semana nós tivemos a graça de celebrar São Domingos de Gusmão. E São Domingos de Gusmão é o fundador da ordem dos pregadores, que a gente conhece bastante como ordem dos dominicanos. E nós temos aqui uma irmãzinha dominicana, palmas para ela!
Irmã Camila, me diz uma coisa, se eu falei bobagem, você me corrige, pelo amor de Deus. Falei bobagem? Não? É mais ou menos isso? Ele converteu aquele povo todo através do terço, gente. Ele converteu através do terço. E uma coisa muito interessante é que o terço era rezado as Ave Marias, só que parava na metade, não tinha a segunda metade. O Gui até trouxe isso pra gente, não foi? A Vivian e o Gui trouxeram isso pra gente. Era rezado só até metade. Olha que interessante, né? Já pensou? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor... Falta, né? Uma coisinha, né? Mas antigamente era assim. Tá bom? Então, é isso que eu queria trazer hoje com uma forma especial, diferente. E hoje a gente vai fazer uma coisa muito diferente. A Vivian está aqui, ela vai começar a nossa aula. Hoje vai ser um quarteto. O Gui está ali descansando, daqui a pouco ele vem também. Ele está velho, viu? Eu Ele tenho tá velho. certeza que vai chegar uma hora que ele vai falar, tem isso também e tal. Então hoje nós vamos fazer um quarteto, tá bom? A ideia é a gente fazer um bate-papo. Todo mundo topa? Eu tenho uma notícia, eu tô sem óculos, então eu enxergo o que está escrito aqui, mas eu não enxergo a cara de ninguém, tá? Se eu fixar muito na Karina ou de você, porque são as duas únicas pessoas que eu tô enxergando bem, ok? Então vamos lá, gente. O que eu queria conversar com vocês hoje, né? Melhorou? Ah, não, já deu aqui, amiga. Pode ficar com isso, tá bom. Então melhorou. O que eu queria falar com vocês hoje? Vocês vieram no início do ano, conheceram toda a história da salvação, conheceram o que Jesus fez. Não vou falar conheceram Jesus, muitos já conheciam, alguns conheceram, né? Conheceram tudo que ele fez, por que ele fez, para que ele fez, né? As verdades, conheceram os mandamentos, conheceram os sacramentos, né? Como que a gente se relaciona com Deus. Ontem a gente falou um pouquinho de oração e hoje a gente vai falar de jejum e caridade. Por quê? Porque estamos chegando ao fim. Fala, gente. Estamos chegando ao fim e a gente sente a necessidade de deixar vocês prontos para enfrentar o mundo lá fora. Eu tenho certeza que cada um de vocês hoje está mais pronto do que 6 meses atrás. Falei uma besteira? Não. Mas ainda tem chão pela frente, né? Então, por isso a gente está falando. A gente falou ontem de oração e hoje a gente vai falar de jejum e caridade. E depois vamos ter dicas práticas, entendeu? Com o tio Ivan e tia Débora. Vamos lá. A gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, ok? Aqui? Sim. Mas existe em nós uma desordem, não é verdade? Que a gente já sabe que é o quê? Fruto do quê? Do pecado original. Tem uma concupiscência, tem uma coisa, né? Alguém já falou disso. Por que eu não faço o bem que eu quero e o mal que eu não quero? São Paulo falou isso, mas cada um de nós poderia falar também? Sim. Não é? Por que a gente faz isso? O que é querer o bem e como fazer o bem? E aí é sobre essa conversa a nossa noite de hoje. Eu vou tentar fazer de um jeito bem resumido, porque eu acho que o mais importante é a gente dar exemplos práticos, se vocês perguntarem, a gente responder, enfim, a gente seguir nesse papo. Eu nem vou projetar o que eu tenho aqui na tela, que é algo bem bagunçado, como vocês puderam ver. Então, não vou nem projetar. Vocês não prestarem atenção lá, prestarem atenção só na conversa, tá? Então, a gente tem uma tendência nossa, né, de se voltar ou para o mundo inteiro, né? A gente adora falar de conversas de massa, né? As pessoas, a gente não olha cada um com a sua individualidade, a gente agrupa as pessoas, tira delas às vezes a individualidade, né? Os católicos, os evangélicos, os umbandistas, enfim, eu estou falando aqui de religião, mas podia falar de outras coisas também, né? As crianças, os velhos. Então a gente tem uma tendência que está acontecendo e cada vez mais forte da gente olhar para massas. A gente não olha para a pessoa. Ou então, a gente só olha para a gente mesmo, no sentido de achar que tudo que importa somos nós mesmos, né? E a gente tem um objetivo, que é o objetivo, qual que é o objetivo de todo mundo que está aqui
na igreja peregrina? Qual que é o nosso objetivo? O céu. Participar da igreja triunfante, ok? Então estamos super alinhados. E aí, por que a gente faz isso? Por que a gente erra? Por que a gente peca, né? Deus fez cada um de nós homens e mulheres livres, não é verdade? Ele não deu pra gente o livre-arbítrio? A gente não falou isso várias vezes? E o que é liberdade? O que é ser livre? O que é ser livre para você? É fazer o que você quer? Da maneira como você quer? Dani, faça um favor para a mamãe. Pega aqui na minha bolsa um caderninho roxo, por favor, lilás. É que você falar lilás, os meninos às vezes não entendem, né? Tem que ser roxo, né? É o rosa. Esse aí mesmo, filho, obrigado. Ele nos criou livres. O que é a liberdade? Então, por exemplo, vamos supor, eu sou uma pessoa dependente química. Não sei se alguém aqui já se deparou com uma situação de conviver com alguém ou de ter passado por uma situação de dependência. A pessoa que é dependente, ela pode ter a chave do carro, ela pode ter a chave da porta, ela pode ter o dinheiro para comprar o que ela quer ou não. Será que ela é uma pessoa livre? Quem arrisca uma resposta? Não. Então, o que é ser livre? Essa é a reflexão de hoje, né? E o que é ser escravo? Também. Escravo é aquele que não é livre. Às vezes, a gente se encontra em situações na vida, ou as pessoas, né? Eu vou falar sempre na primeira pessoa, nós ou a gente, né? Porque eu não vou apontar o dedo para ninguém. Muitas coisas que eu falo eu mesmo passo, viu? Algumas outras eu já acompanhei, pessoas que passaram. Mas às vezes a gente entra numa prisão, por nossa própria vontade, tranca a porta e joga a chave fora. A gente está livre? Foi nossa escolha, foi um livre-arbítrio. É nosso livre-arbítrio. A gente entrou, deixou a chave. Hoje a gente estava falando sobre isso, deixar a chave do lado de fora, porque a gente fica preso quando deixa a chave do lado de fora, né? E tranca. A pessoa é livre? Então essa é a conversa de hoje, né? Por que eu quero ter essa conversa com vocês? Porque a gente tem, a nossa liberdade, ela só existe se ela acompanha algumas outras coisas. Uma das coisas que a gente precisa, esquece a liberdade um pouquinho, eu vou voltar nela. Uma das coisas que a gente tem, Deus criou a gente com isso, e eu falo para vocês há algum tempo sobre isso, é sobre a nossa inteligência. Vocês se lembram de eu falando isso? De eu falando que não é só, eu falo sempre sobre o quentinho no coração, ele é importante, ele é legal, mas não é só ele, tem a nossa razão, e que a nossa inteligência leva a Deus, ok? E é por isso que a gente aqui tem aula, né? Algumas pessoas dão aula de um jeito, outras dão de outro, mas a gente dá aula para vocês. Uma aula de doutrina católica. Em outras ocasiões, no grupo de oração, é outra experiência, né, Débora? Lá é outra experiência. Aqui a gente tem aula. Então a gente quer trabalhar a inteligência, o conhecimento. Porque quando a gente conhece, a gente tem a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Concorda? Então, segura um pouco a inteligência. Eu já falei sobre ela. Vou falar um pouquinho sobre vontade. Existe diferença entre querer alguma coisa? Às vezes pode parecer um papo meio chato esse, tá? Eu quero muito isso. Eu desejo muito isso. E alguém fala, desejar é diferente de querer, né? Bem, eu não quero entrar na etimologia da palavra, tá? Mas eu quero falar o seguinte. Se um dependente químico, desculpa usar esse exemplo se ele é doloroso para alguém, tá, gente? Eu não sabia. Senão eu teria usado outro. Se um dependente químico, ele está naquela fissura, ele precisa daquilo. Será que aquilo que ele está sentindo é um querer ou é quase um instinto? É alguma coisa que ele não consegue dominar. Entende? A gente vê às vezes situações, né? Eu falei uma vez sobre instinto para vocês, eu lembro em qual ocasião, né? Que a gente tem inteligência, o ser humano é um ser racional, ele tem a capacidade de pensar e de escolher. Diferente de um cachorro.
né? O cachorro é adestrado. A gente não adestra o ser humano, a gente educa, a gente ensina. A gente não adestra, né? Então, os animais, eles não têm essa capacidade que a gente tem, mas eles têm instinto. Um animal que está com fome, vai lá e come. Eu tenho uma Maltese em casa. Ele está com fome, ele vai lá e come. Ele quer fazer xixi, ele faz. Pouco importa se é em casa, se é na rua, né? Se é na varanda, No sofá. no sofá, não é? Alguns são bem adestrados, são bem treinados nesse caso, então eles não fazem. O meu é capaz de segurar um pouquinho, né? Então ele sabe o que ele está fazendo, mas não por uma questão racional, por uma questão de adestramento. O ser humano a gente não adestra, a gente educa. Ele tem condição de fazer escolhas. Acontece que hoje em dia o ser humano se coloca em algumas situações em que ele perde essa condição. Uma pessoa caindo de bêbada, nada contra você tomar a sua cerveja, tomar o seu vinho, pelo contrário, né? Jesus, o primeiro milagre dele foi feito nas bodas de Caná, festejando, tomando vinho, ok? Mas, será que uma pessoa que está caindo de bêbada tem condição de escolher? Hoje a gente tem essa discussão, né? Não é não, a pessoa fala, não quero, agora não quero mais, queria, mas não quero mais. Por quê? Porque a pessoa nessa condição não tem condição de escolher, não é verdade? Então, às vezes, é muito fácil a gente reconhecer essa dificuldade de escolha para quem está passando por uma questão fisiológica, né? Mas e uma questão espiritual? Se a gente é mente, corpo, espírito, né, alma, vocês concordam que essa dependência, que essa incapacidade de escolha, ela não está só no nosso corpo, na nossa cabeça, né, nas nossas sinapses, no nosso cérebro? Eu não vou dar aula de biologia porque eu vou errar, né? Mas assim, ela está também no aspecto espiritual, no aspecto emocional. Tem gente que não consegue controlar suas emoções. E é por isso que a gente educa. E a gente se educa, inclusive quando é adulto. Tem adulto que não se controla. Tem que ser educado. Tem que se educar e buscar ajuda para se educar, emocionalmente também. Não é verdade? Então, o papo sobre hoje é sobre como educar a nossa vontade. Porque a nossa inteligência coloca uma luz em cima da nossa vontade. E o nosso desafio é fazer com que a nossa vontade seja igual à vontade de Deus. A isso a gente chama de boa vontade. Por quê? Porque nós somos seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus, mas nós temos uma natureza humana marcada pelo pecado original, que nos leva a pecar, que enfraquece o nosso espírito. Antigamente, as pessoas eram muito mais voltadas ao espírito. Por quê, gente? Vamos parar para pensar. As pessoas moravam incrivelmente de forma desconfortável, concorda? Andava descalço. Então, inclusive, as práticas de jejum, por exemplo, né, tinha sacrifício que era assim, sacrifício não, né, mas tinha prática que é assim, andar a pé, né, se machucar. Por quê? Porque a vida já não era confortável. Então, fazer jejum era muito mais desafiador, né? Não tinha o conforto que a gente tem hoje. Tem frio, tem calor, hoje a gente está totalmente adaptado, né? Naquela época, não. A gente já falou sobre a importância da natureza também naquela época, né? Ele sofria, o homem sofria muito mais. Então, a gente precisa de alguma coisa que nos mostre que a gente é espírito também, não é só carne. E o mundo hoje é um mundo em que a gente tem muito conforto, né? Graças a Deus a gente tem muito conforto, a medicina evoluiu, a gente vive muito mais, né? Eu sou insulino dependente, uso bomba de insulina, é uma invenção de poucos anos. 100 anos atrás eu já teria morrido. Entende como é boa a tecnologia? Não é sobre achar que é ruim, é sobre querer se adaptar e entender que as dificuldades daquela época, o que as pessoas faziam naquela época mudam, né? Hoje, as nossas práticas de jejum
elas são diferentes. E a gente vai dar um monte de exemplo aqui para vocês. Então, por que eu preciso da penitência, né? Para eu me lembrar, um dos motivos é para eu me lembrar que eu preciso mortificar a carne, para não deixar ela tomar conta de mim, né? Por isso, de vez em quando, é bom o sacrifício. A gente falou tanto sobre a gente aproveitar aquela dificuldade que a gente está tendo, e aqui a gente já engata com uma prática de caridade também. Oferece pelas almas do purgatório, por exemplo, né? Eu estava no hospital de madrugada, de domingo para segunda, e estava demorando demais, estava tudo pronto, os meus exames prontos. Poxa, por que a médica não me libera? Eu estava brava, já sabe? Falei, Jesus, eu vou oferecer pela alma de tal pessoa, sabe? Eu ofereci por aquela alma, entendeu? Porque estava duro mesmo de libertar, né? Então, uma prática de jejum, porque eu tenho que me mortificar, vive, fica quieta, espera, né? E de caridade também, porque é em favor de outra pessoa que eu estou oferecendo aquele sofrimento, né? Então, a gente precisa enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. Por isso, esse é um dos motivos pelos quais a gente faz práticas de penitência, a gente faz jejum. A gente falou sobre o jejum na quaresma, né? A igreja pede para a gente fazer jejum. Ela pede para a gente fazer jejum às sextas-feiras, né? Em dias específicos litúrgicos. Vivian, sexta-feira tem que fazer jejum de carne, enfim. Depois a gente pode bater esse papo. Tem uma regra no direito canônico, né? Mas as arquidioceses podem colocar outras regras, e hoje o que a gente tem aqui no Brasil é: você faça jejum de carne, ou você faça uma obra de caridade, você faça um outro jejum qualquer. Mas sexta-feira é um dia de penitência, tanto que a gente reza os mistérios dolorosos do texto, que falou sobre isso na semana passada, porque é um dia de recolhimento. É muito comum, nos meios dos nossos avós, dos nossos bisavós, tem gente que não come carne, né? Então não é uma coisa assim que está longe, e nem é uma crendice, né? É realmente um pedido e um chamado da igreja. E como que a gente faz o jejum? Como é que Jesus falava? Quando você fizer jejum, não fica assim, meu Deus, não parou de funcionar. Ai, que fome. Ai, tem jejum. Ai, não aguento mais. Ai, que vontade de comer. Vale isso, Dé? Não. E nem chegar antes da quaresma, assim, falar assim, ai, eu tô fazendo jejum de café, e você? Ai, tô fazendo... A gente geralmente dá uma escondida, né? Porque é só pra gente, né? Porque tem um outro problema também, que vocês vão passar por isso também, tá? Vocês já não estão passando, enfim. Tomara que não passem nunca, mas a gente sempre passa um pouquinho. É que às vezes a gente fica tão na linha, que sabe aqueles alunos CDFs que acham assim que eles são os melhores da sala, entendeu? E às vezes são os mais chatos, né? A gente tem que ter cuidado, sabe? Pro orgulho não tomar conta da gente. Eu tô fazendo tudo direitinho. Gente, olha, eu tô ticando todas as listas, né? Alguém já falou que não tem tique, né? Não tem... O que você falou semana passada, Gui? Não tem uma listinha de ok que Jesus vai dar pra gente. Vai chegar o longe de validar a oração. Isso, não tem isso, né? De validar, entendeu? Não é assim, né? Então a gente tem que ter cuidado também. Por isso que os jejuns têm que mudar. E por isso que eles têm que ser silenciosos. Porque aquilo não é para aumentar em nós a vaidade, o orgulho. Senão, gente, você está largando uma coisa e está criando outra, concordam? Então é assim, é quieto, né? E ele fala isso também sobre caridade, né? O que é a caridade? A caridade eu não estou mais preso a mim. Jesus não falou amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então você tem que se amar, porque se a gente não se ama, não consegue amar o outro, ok? É igual a máscara, né? Primeiro do avião. Primeiro você coloca a máscara em você, depois você coloca no que está do seu lado, né? Inclusive nas crianças. Mas a gente tem que ajudar o outro. A nossa vida é uma vida em direção ao outro. A Débora e o Ivan falaram sobre crisma, né? A gente tem uma missão. Vocês vão crismar, vocês têm uma missão. E eu vou falar uma coisa. Quando vocês falarem de Jesus, as pessoas só vão conseguir olhar para a sua cara. O que você está fazendo? Qual é o exemplo que você está dando? Então a caridade é aquela nossa habilidade de sair do nosso egoísmo e
e ir em direção ao outro. Coisa que às vezes é muito difícil hoje em dia, né? Porque a gente só pensa na gente. A gente quer ter todo o conforto do mundo. Não tem problema a gente querer o bem da nossa família, o nosso bem. Dinheiro não é uma maldição, dinheiro é uma coisa boa e potencializa aquilo que você é. Se você é uma pessoa boa, você com dinheiro faz muito bem. Se você é uma pessoa que só é egoísta, você com dinheiro você vai ser um egoísta muito mais rico. Se você é uma pessoa má, você com dinheiro potencializa a maldade. Concordam? É isso, né? Então eu não estou falando que a gente não deve querer prosperar. Pelo contrário, quando a gente prospera, a gente faz com que todo mundo à nossa volta prospere. Mas eu estou falando da gente sair da gente e ir em direção ao outro. Eu tenho uma amiga, que eu não vou falar o nome dela, porque o marido dela está aqui, mas ela fez aniversário e foi comemorar lá na Sé. Não teve um papo desse? Dando comida para eles. Saiu dela, ela podia fazer uma festa, podia me chamar. Né? Foi na pandemia, eu não ia fazer, mas tudo bem. Mas, poxa, é lá que ela foi. Agora deve estar lá em algum lugar, distribuindo alguma coisa para alguém. Por quê? Porque é natural. Não é que ela faz, ai, olha, né? Dei não sei quantos reais para o mendigo na rua. Não é isso. É sobre saber que é sua responsabilidade cuidar do outro também. Porque Jesus confia o outro a você. Não só aqui na igreja, não só evangelizando, no seu trabalho. Quem é que Deus te confia? Quantas pessoas você tem na sua equipe? Quantas famílias dependem do seu trabalho? É sua responsabilidade cuidar delas. Na rua, passou um mendigo. Aí, a gente tem, né? Não, assim, eu não vou dar comida, não vou dar dinheiro para ele, porque vai comprar cachaça, né? Você está indo tomar um vinho no restaurante, mas ele não pode tomar uma cachaça. Entendem assim o que eu estou querendo dizer? Às vezes você está querendo até tomar uma caipirinha, que é cachaça, né? E ele não pode tomar. Não é? Porque só vai beber, né? Tem gente que fala até que beber mata a fome, mas eu não vou entrar nem nesse mérito, tá? O que eu quero dizer é, né? Poxa, é sobre a sua parte é ajudar. Ah, ele vai fazer não sei o que com o dinheiro. É sobre você. O que você está fazendo com o seu dinheiro? O que ele vai fazer com o seu dinheiro? Se você for dar muito dinheiro, você se preocupa. Se você for dar um dinheiro para ele, né? Não tem um potencial ofensivo para ele comprar uma bomba atômica e explodir o universo? Deixa ele. Sabe que só te cortando aqui, não, interrompendo é rapidamente para ser aqui. rápido, entendeu? É uma coisa que a gente aprende, a gente vai aprendendo no dia a dia, né? Quando você pratica a caridade para o outro, na verdade você está praticando bem para você mesmo, né? Porque lógico que o outro vai aproveitar aquilo que você está oferecendo, mas você está se dando muito mais. O lance que a Vivian está falando de sair de si mesmo, isso vem uma bola de neve de bênção para você, vem um monte de coisa a favor. Então, hoje mesmo eu estava vendo um vídeo que me mandaram fizeram uma experiência com as crianças, né? Em que pegava a bexiga, escrevia o nome de cada uma das crianças e jogava a bexiga aleatória. As crianças, o objetivo era cada um achar o seu nome. As crianças perdidas, né? Ninguém conseguia achar nada. Mas quando o exercício foi feito de uma forma diferente, você vai pegar qualquer bexiga aleatoriamente e vai olhando o nome da bexiga, vai procurar o coleguinha, todo mundo se achou. Né? E aí essa experiência mostrava o quê? Como é bom você se doar para o próximo, como é importante você se doar para o próximo, porque primeiro você se satisfaz. Cada um de nós fazendo a sua parte, todos vamos nos satisfazendo, entendeu? Então, isso que a Vivian está falando, olha, além de você ajudar essa outra pessoa, você também está se ajudando a si próprio. Por mais incrível que pareça, a matemática não faz sentido, não é racional nesse sentido, mas realmente você é bom para você. Outra coisa também que vem bem a calhar, né? Essa semana eu até repostei no Instagram, esse pessoal abre caixinha de pergunta, né?
Aí ele falou assim, aí o psicólogo, é um psicólogo católico, aí ele colocou assim, desabafa, né? Colocou na caixinha, desabafa aí. Aí a pessoa escreveu assim, não aguento mais pedinte. Não aguento mais. Aí a resposta dele eu achei genial. Ele falou assim, e nós somos o que diante de Deus? Nós somos pedintes. Nós somos mendigos. Nós não somos nada diante de Deus. A pessoa que fica assim, incomodada com o pedinte, é porque ela acha que ela se basta. Então nós somos essa pessoa, nós somos pedintes diante de Jesus, nós somos mendigos diante da majestade de Deus. E isso que a Vivian está falando, o Ivan também, tem a ver com as obras de misericórdia. Acho que o Gui e a Vivian já falaram mais para o início do ano, sobre as obras de misericórdia, que são os atos concretos de caridade que a gente faz com os irmãos, com as pessoas. Não tem aquela passagem que perguntam para Jesus, né? Jesus, né? Quando a gente for servir, né? Como é que era? Como que a gente vai te encontrar, né? Aí ele fala assim, eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu estava nu e me vestiste. Eu estava preso e me visitaste. Eu estava enfermo e me visitaste. Então ele vai falar, vinde benditos de meu Pai. Porque, gente, Jesus se esconde das pessoas necessitadas. E muitas vezes a pessoa necessitada não é necessariamente uma pessoa que de uma classe social inferior ou que não tem dinheiro, entende? Às vezes a pessoa mais necessitada é a pessoa que dorme com você na cama de casal. É teu marido, é tua esposa. Às vezes a pessoa mais necessitada é teu filho, é tua filha, é teus pais. É as pessoas que Deus colocou na tua vida. Então essas obras de misericórdia que podem ser materiais, da gente ajudar, ou também espirituais, né, da gente instruir, aconselhar uma pessoa que está desesperada, pedindo um bom conselho. Quantas vezes a gente pode ser decisivo, aquilo que a gente fala, ou aconselha, ou quem cala consente, né? A pessoa está prestes a fazer uma burrada, ela chega aí você se cala, a pessoa se desabafa com você, Deus está te chamando para você ser um profeta ali na vida da pessoa, falar uma palavra boa, ajudar, aí a gente se cala. Né? Então, instruir, aconselhar, confortar, são obras de misericórdia, são formas de fazer a caridade, né? E são práticas que a gente vai fazendo. Às vezes a gente tem que procurar uma instituição, tem que procurar, ou às vezes não. Deus está mandando já e a gente não está tendo olhos para ver, né? Pode ficar aqui, fica com esse que eu peguei esse. Então, gente, o que é isso, né? É a gente ir lá e ajudar o outro. E são as obras que a Dé falou. Então, é uma missão, é um chamado, é uma obrigação. A gente vai ao encontro do outro. E não é muito melhor a gente dar do que receber? Quando a gente fica adulto, né? Quando é criança é diferente, porque também a gente não está totalmente formado, né? A nossa inteligência, nossa vontade, né? Não estão totalmente adequadas ainda. Mas não é muito melhor a gente dar um presente, que a gente vê que a pessoa gostou, do que a gente às vezes recebeu um presente? Não que a gente não goste de receber, claro, e é bom que a gente receba, né? Uma vez eu aprendi isso, se alguém te ofereceu, te deu alguma coisa, aceita, né? Ah, não posso aceitar, imagina, né? Poxa, a pessoa se gastou ali, sabe? Seja grato, né? E recebe, né? Por que não? Mas dar é muito melhor. E é melhor a gente estar na condição de quem pode dar do que na condição de quem tem que pedir. Imagina. Então, gente, esse é o chamado. A gente estender a mão para o outro. E a gente saber que é a nossa responsabilidade. E eu ouso dizer uma coisa. A gente nunca vai ser desamparado por Deus quando a gente se abre
e estende a mão para o outro. Pelo contrário, as pessoas, quando elas são muito caridosas, parece que Deus faz delas um administrador de bens. Vocês já conheceram pessoas assim? Que assim, a pessoa às vezes nem é que ela tem dinheiro, mas chega nela, ela conhece alguém, ela conecta, ela pede, né? A coisa frutifica ali nela, entendeu? Então a gente tem que pensar nos bens, inclusive nos nossos, como alguma coisa que tem que servir a todo mundo. Eu não estou dizendo que é pra gente, né? Vender, vai e vende tudo que tem, não é esse o chamado, tá? Não que Jesus não nos chame, Ele chama como Ele chamou o jovem rico. Mas o que é aquilo hoje, né? Aquilo é, você não esteja apegado aos bens. Coloque-eles à disposição. E uma das coisas que a gente faz com eles, colocando à disposição, é dando esmola para mendigo, sim, ajudando a pagar a escola do filho do funcionário, né? Enfim, ajudando uma instituição, tudo que a gente pode fazer. Não é para tirar da sua família, não é para passar fome, não é disso que eu estou falando. Você tem a sua responsabilidade com a sua família, com a sua história. A gente tem que ser responsável, né? Mas a gente sempre pode fazer um pouquinho. Então não vamos perder a oportunidade de fazer um pouquinho pelo outro. E se a gente puder fazer um montinho, melhor ainda. E quanto mais a gente faz, pode ter certeza, mais oportunidade você vai ter de fazer. E mais Deus ajuda, porque Ele entendeu que Ele pode confiar em você. Hoje em dia, isso que a Dé falou, que o Ivan falou, a gente dá e recebe, né? Hoje em dia a gente não pode falar que é Deus, então a gente fala que é uma lei do universo, né? Porque assim, eu até falei com vocês um dia desse, que eu tive uma experiência interessante lá no trabalho, né? Porque é uma lei do universo. Eu falei, olha, tinha outro nome isso pra mim. Aí a pessoa falava alguma coisa, gente, eu jurava que isso tinha outro nome, milenar, né? Mas é isso. É reconhecido, né? Tudo que a gente faz, de alguma maneira volta, não é verdade? É uma lei espiritual. Vamos falar um pouquinho? O Tiago, né, Vi, também fala na carta dele que a fé sem obras é morta. Então tem gente que vai reza, fala... Então assim, ou tem gente que é o outro oposto. Não tem a fé e só faz obras. Aí a pessoa vira uma ONG, ela vira uma organização não governamental. E a igreja também não é isso, né? A gente tenta juntar os dois aspectos. Então a fé sem obras, ela é morta. Então a gente tem que colocar assim as duas máquinas para rodar. E a gente tem essa capacidade de fazer isso, né? Então, tem uma pergunta, mas também tem um pouco de partilha com essa pergunta. Então, você deve, tá? Muitas vezes eu percebo que a caridade tem um pouco de abandono de si mesmo no meio da sua prática. Mas muitas vezes eu percebo que eu estou querendo fazer bem para fulano, ciclano, beltrano, mas eu nunca me lembro de fazer caridade para mim mesmo, porque eu também sou um ser humano, eu também tenho dificuldades, deficiências, mas eu nunca lembro de mim mesmo na hora de fazer isso. O que seria existe alguma obra de misericórdia para conosco? Quando você... Desculpa se eu viajei muito na batatinha só. Não, foi ótima pergunta, muito boa, muito boa. Muita gente tem disso. Quando você pratica o bem, né? Você está fazendo uma obra de misericórdia para você mesmo, tá? Então, quando você busca o bem, quando a gente estava falando, quando a Vivian estava falando de liberdade, o que é liberdade? Liberdade é praticar o bem. Quando você pratica o bem, você está mais livre. À medida que você vai fazendo o bem, buscando o bem, o belo e o verdadeiro, você vai se aproximando cada vez mais dessa liberdade, cada vez mais você está fazendo o bem para você mesmo. Então, quando você pratica uma obra de misericórdia para com alguém, para com um irmão, você também está recebendo, e muitas vezes você está recebendo mais do que a outra pessoa. Então, é uma obra de misericórdia para você mesmo. Você entende?
às vezes é até por isso que você nem lembra de você, que você está sendo preenchido também, de certa forma, né? Quem nunca passou por a experiência de achar que você vai visitar alguém, que você vai levar algo para alguém, na verdade você que recebe, você sai de lá pleno. Você foi visitar um doente, você foi visitar uma pessoa, um idoso, aí você achou que você deu, na verdade você recebeu. Às vezes até por isso que você nem lembra de você. E os santos faziam isso, Jesus fazia isso, né? Eu nem lembrava dele, estava sempre dando, né? Eu não sei se esse é o ponto da sua pergunta. Tem uma outra coisa que não é isso que a Déia e o Ivan falaram, que é: a pessoa está cuidando de todo mundo, mas não está comendo. E ela precisa comer a cada X horas, tem um problema de saúde. A pessoa está cuidando de todo mundo, mas ela não está dormindo. E o ser humano precisa dormir. Entendem que não é disso que eles estão falando. O autocuidado é uma obrigação. Nós não somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Nós não somos templo do Espírito Santo? Está no catecismo. O cuidado conosco mesmo é uma obrigação. Então, é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, você não pensar, você não se colocar no centro o tempo inteiro, é isso que se espera mesmo. Porque é isso. É um sair de si e ir em direção ao outro. E a gente ganha com isso. Mas a gente tem que se cuidar, ok? Por isso que eu falei, a gente tem que cuidar da nossa família. Então, se eu começo a todo o dinheiro que eu ganho do meu salário a doar, as crianças estão sem sapato, não tem dinheiro para pagar a escola, vai faltar comida na mesa, tá certo isso? Se eu tenho condição de prover tudo isso para eles, não está certo. A gente tem que ser um administrador dos bens, não só dos bens materiais, de todos os nossos bens, inclusive do nosso tempo. A nossa primeira igreja é a nossa família. Se eu ficar aqui na igreja de segunda a sexta, trabalho o dia inteiro, venho para cá, fico aqui, vou embora para casa, durmo, acordo, vou para o trabalho, saio do trabalho, venho para aqui, chego em casa, todo mundo já está dormindo. É esse o meu chamado? A gente está no mês vocacional, no mês das vocações. A minha vocação é essa? Se fosse, eu poderia ser irmã de caridade, né? Tudo bem, mas não é a minha vocação. Eu sou mãe de família. Então, esse bem, que é o meu tempo, tem que ser destinado para eles também. Que no caso é o que a Dé falou, são os mais próximos. O mais próximo de todo é o que dorme do meu lado. E às vezes, com quem é mais próximo, a gente deixa de ter caridade. Não é verdade? E o que a gente faz? A gente já aprendeu quando isso acontece. O que a gente faz? Levanta a cabeça, pede desculpa, vai confessar, toma um propósito de fazer diferente e segue a vida. Não é assim? Tem que dar um agrado, né? Então é o filho, vou dar um beijo, vou dar um abraço, né? Faz parte da desculpa, né? Vai ao encontro. Se reconcilia com teu marido, com tua esposa, com teus filhos, né? Muda de vida. É a decisão de mudança de vida, que faz parte, inclusive, do sacramento da reconciliação, não é? Não adianta nada, você vai lá, pede perdão, mas não tem nenhum desejo no coração de fazer diferente. E às vezes, gente, a gente fica diante de situações que são muito difíceis, porque tem coisas que a gente tem dificuldade de abandonar, não é? Porque a gente já quase não se sente livre mais. Porque de verdade, talvez a gente não esteja mesmo livre ainda. Hoje em dia, a gente vê assim, uma ode ao corpo, né? De verdade, assim, não sei se eu posso falar, mas eu vejo nas situações, eu não estou querendo falar sobre o outro, eu quero, vai ficar gravado, eu tenho os meus próprios problemas também, tá bom? Então não tem aqui alguém que está falando do pecado do outro, não sabe que tem próprios, ok? Para quem está vendo o vídeo, né? Mas assim, às vezes a gente está num ambiente que as pessoas não parecem pessoas, elas parecem animais.
ambiente leva ela para aquilo. O Ivan ou a Débora falou de beleza agora há pouco. Buscar o belo, né? Buscar o belo, né? Às vezes a gente acha que legal é ser feio. Eu não estou falando de ser feio do rosto, do olho, se é grande, se é pequeno, eu não estou falando disso. Eu estou falando de feiura. Eu estou falando de músicas que não levam a gente para Deus, né? Que aquilo bate no coração assim, ó, né? E você não te leva para Deus. Eu adoro dançar, tá? Antes que alguém fale, a Vivi é muito carola, né? Não, eu gosto de dançar. Outro dia nós fomos para balada, o Dani e a Bruna foram com a gente, eles morreram de rir, né? Ficaram me olhando assim, né? Mas assim, eu adoro, né? Não tem problema, não estou falando sobre não se divertir. Eu estou falando sobre entender o que é que leva a gente para Deus. Quando a gente vê um quadro e aquele quadro traz paz, traz vontade de ir para o céu, ele é bonito, não é verdade? Se a gente entra num lugar, vê um quadro que dá pra gente, deixa a gente em depressão, deixa a gente triste, deixa a gente angustiado, deixa a gente com raiva de alguma situação, aquilo não está levando a gente para Deus. É feio. É claro que a gente pode fazer protestos. A arte serve para isso também. Ok, eu não estou desqualificando. Eu estou só querendo mostrar que a vida não é um protesto eterno, entende? A gente não contempla um protesto. A gente contempla a solução daquilo que a gente está protestando. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Não sei se está muito viajado. Está viajado, amiga? Vocês estão rindo, né? Enquanto ela fala, eu tenho certeza que cada um tem que trazer na nossa cabecinha aí coisas que a gente viu, que vê, que convive. E Deus vai colocando isso na nossa cabeça durante a pregação. É normal. Porque aí vem a nossa memória e a gente já vai separando o joio do trigo aqui na cabecinha. Ah, isso aqui não vai prestar mais pra mim. Ouvir tal música, frequentar tal ambiente, com tais pessoas. E assim, gente, é interessante, né? Porque não significa que a gente vai deixar de gostar, né? Não foi aqui nessa turma, foi na turma do ano passado que eu falei, o pecado não é feio. Se ele fosse feio, alguém ia pecar, gente? Não, né? Claro que não. O pecado não é feio. Ele sempre vem travestido de uma coisa boa. E hoje em dia é tão difícil a gente discernir o bem do mal, né? Por isso que a gente tem que estudar. Por isso que a gente tem que rezar. Por isso que a gente tem que orar. Por isso que a gente tem que estar na missa. Por isso que a gente tem que estar presente nos sacramentos. Por isso que a gente tem que fortalecer o espírito. Porque a nossa carne já está muito sujeita a muita coisa. Entendem? Nós estamos no mundo e nós continuaremos no mundo. Nós somos uma igreja peregrina. Nós não somos um povo que vai todo mundo morar na chácara isolado. A gente vai conviver com pessoas no nosso trabalho que pensam diferente, que são diferentes, e a gente não vai ser a pessoa chata que vai ficar apontando o dedo na cara dela e falando tudo que ela faz errado. Porque a gente sempre vai fazer coisas erradas. Pode não fazer aquelas, mas vai fazer as outras, ok? Mas a gente tem que saber separar o que é bom do que não é bom. E para isso, a gente tem que usar a nossa inteligência. Há muito tempo, a gente tem uma ódio à feiura, uma ódio à razão. Tudo é racional, tudo é evidência científica, como se Deus não participasse da ciência, né? Então, assim, tudo é isso. E a gente tirou Deus da inteligência. A gente, que eu digo a humanidade, né? Tirou Deus. E o meu exercício com vocês hoje, esse ano, é: a inteligência confirma Deus. A ciência é capaz de confirmar Deus, a existência de Deus. Deus não é incompatível com pessoas inteligentes. Pelo contrário. Pelo contrário. Essa necessidade de tirar Deus de tudo é um problema. E a gente está vendo o resultado disso na humanidade. A gente nunca teve gente tão doente, tanto suicídio,
tanta tristeza, tanta depressão no mundo. O povo antes não tinha como andar na rua, né? Não tinha sapato para andar na rua. Era assim que a humanidade vivia. E vivia bem. Né? Não tinha expectativa de vida que a gente tem? Não tinha, mas vivia bem. Então é uma provocação que eu queria fazer para vocês hoje, entendeu? Bora falar sobre coisas práticas e deixar mais leve esse encontro? Com vocês, Ivanildo! É isso aqui que eu convivo, né? Todo dia. Ainda bem que você... Isso aqui, abre aspas, isso aqui, fecha aspas. Vai ter uma reconciliação. Vai. Tem que dar muito beijinho depois. A Vivian estava falando sobre, bem no começo, sobre tudo que a gente caminhou, né? Tudo que a gente caminhou. E foi maravilhoso. A gente está chegando no final, graças a Deus, né? Mas, cadê o A, né? Mas você sabe que nessas duas últimas aulas aqui, a gente está tentando focar sempre em vida de oração, né? Vida de oração. E bom, para a gente tentar fazer um apanhado geral aqui, a gente já viu com o Gui e com a Vivian sobre algumas orações, sobre o terço, como é que funciona a oração, não é verdade? Mas para a gente falar um pouco de vida de oração, uma coisa é fundamental a gente saber. A primeira coisa que é fundamental é que vida de oração é sempre uma ação do Espírito Santo. Sempre o Espírito Santo ele está presente, ele tem que estar no centro, ele tem que estar presente junto com a gente. Então, vocês vão perceber que a gente por nós mesmos, a gente não é capaz de fazer o bem. Se existe alguma coisa que nós estamos fazendo de bom, isso tem um início em Deus. Sempre Deus é o início das coisas. Sempre Deus é o início das coisas boas, né? E sabendo desse início das coisas boas, que é Deus, nós temos que clamar sempre ao Espírito Santo para que Ele participe da nossa vida, já que a gente está querendo buscar o quê? Uma vida de oração. Então que o Espírito Santo seja sempre o centro da nossa vida. O Jesus Cristo, né? Consequentemente o Espírito Santo e Pai, os três, né? Deus seja o centro. E para isso acontecer, nós temos que pedir para Deus, pedir a ação do Espírito Santo. Peçam. Então, tenham esse hábito de pedir a graça ao Espírito Santo, pedir a graça de saber rezar, pedir a graça de saber falar, pedir a graça de estudar, de trabalhar, pedir sempre a graça para o Espírito Santo. Então, essa é a base que vai nos nortear sempre na nossa vida de oração. Lembrando sempre que o centro, né? Essa daqui é a base, como a gente estava falando, mas o centro da nossa vida de oração tem um nome, um objeto, tem um nome e é bem objetivo para a gente, que se chama Santa Missa. A missa, o sacrifício, o santo sacrifício, ele tem que ser o centro da nossa vida de oração. Prática isso daí, ou seja, nós somos chamados a participar todos os domingos da Santa Missa, não é verdade? E a cada vez mais, se você à medida que você vai recebendo essa graça, esses dons do Espírito Santo, essa graça vai aumentando para que você cada vez mais participe com maior qualidade e também maior quantidade. Por quê? Porque é isso que nos alimenta, é isso que nos nutre. O pão do céu, a Eucaristia, Jesus sacramentado, é Ele que nos alimenta espiritualmente. Ok? Isso é a base de tudo. Ou seja, dentro da missa nós temos uma oração completa e perfeita. Dentro da missa é onde você acha tudo isso. E aí, vou pedir para vocês me ajudarem aqui. Depois da missa, né? O que o padre fala quando ele vai se despedir? Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Esse impulsionamento, né? A missa não terminou, né? Ide em paz.
vá e continue essa missa. Existe aqui um anseio por um prolongamento da missa. Durante o seu dia, durante a sua semana, você prolonga a missa, até porque Jesus já está dentro do seu coração. Uma vez que você comungou, Ele já está dentro do seu coração. E você, como acho que, não sei quem que falou, acho que foi a Débora que falou, o padre Ailton, nosso pároco antecessor, quando alguém saía da missa antes da bênção final, o que o padre falava? Mandava dois coroinhas com vela correr atrás dele e andar na rua. Acho que foi o Gui que falou, né? Foi o Gui. E andava no meio da rua com a vela. Por quê? Porque você é um sacrário vivo. Você continua carregando Jesus Cristo. Ou seja, essa necessidade de um prolongamento da Santa Missa. E essa missa significa missão. Você tem uma missão como cristão. A partir de agora, recebendo a Eucaristia, você vai levar essa Eucaristia para o mundo afora. Faz sentido? E uma vez que você saiu da missa e já está levando, você está prolongando, mas ao mesmo tempo você já tem que estar começando a pensar em se preparar para a próxima missa. Ou seja, você sai de uma e já começa a preparação para uma outra missa. Ok? A tua vida, ela tem que estar sempre centrada nessa liturgia, centrada em Deus. Deus é o centro da missa, é o centro da nossa vida. Então você continua, prolonga a Santa Missa, e por outro lado você já vai se preparando para a próxima que vai vir. E que lindo, né? Quando o Espírito Santo suscita nos corações de cada um de nós que não participem só da Santa Missa aos domingos, que é o fundamental, é o mínimo, é o 0 a 0 ali, para você chegar ali no 0 a 0. Mas ele transborda aquela graça, ele transborda e te convida a mais missas. E aí você começa a participar de uma missa, de repente numa quarta-feira, ou de repente na missa de segunda-feira, né? Que a gente tem a missa de cura aqui do Padre Anderson, e você vai aumentando essa frequência até o ponto de um dia você falar: uau, participo de toda a Santa Missa e me faz falta não participar. Como me faz falta? Porque eu quero estar junto do meu amado. Assim como a gente, quando eu conheci a Débora, nossa, aquela gatinha, e eu ligava para ela e pensava, meu sogro está aqui, eu vou falar só um pouquinho, tá? Mas eu ligava e eu ficava o dia inteiro pensando nela. Nossa Senhora, eu não vejo a hora de chegar o final de semana para me encontrar de novo com a minha amada Débora, né? Ele mandava carta, gente. A gente namorava na época, mandava até carta. Não fala isso, senão vão descobrir nossa idade. Vão descobrir. Era o WhatsApp antigo, tá bom? A versão anterior do WhatsApp. E como era lindo, quando a gente enamorados, né, a gente ficava esperando: nossa, quando é que eu vou ver? O que será que ela está fazendo agora? O que será que ela está pensando? Não é verdade? Quantos de vocês não devem ter passado por isso? Não é verdade? Eu estou vendo alguns olhinhos brilhando aqui, ó. Eu estou vendo. E isso daqui é o que tem que acontecer com o nosso Deus. Nós temos que pensar da mesma forma como eu pensava com a Débora nos tempos de namoro, mas até hoje eu penso assim da Débora, até hoje. Olha, a barra está subindo, viu? Não quer dizer nada não, a barra está subindo, viu? A reconciliação começou. Até hoje. Falou a cerca, lembra aquela aula lá? É assim que a gente tem que ter com Deus. É esse amor e esse vigor na nosso pensamento, nas nossas palavras. É assim que a gente tem que agir com Deus, certo? Por isso que a missa tem que ser um prolongamento, porque você continua com esse Deus amado, esse Deus amado que te ama tanto e que você também tem que responder a esse amor. E por isso que você vai trazer também isso. E quanto mais você participa, é lógico, para mim, eu vou ser bem sincero, no começo, durante muitos e muitos anos, eu não conseguia participar de missa diária. Por quê? Por causa das minhas tarefas, da minha rotina, do meu trabalho, dos meus estudos.
Enfim, cada vez acontecia alguma coisa, mas aos poucos isso foi aumentando e eu fui conseguindo adequar, e hoje, sinceramente, me faz falta quando eu não consigo participar de uma missa, me faz falta, um dia não é a mesma coisa. Alô, oi. Então, gente, essa é a segunda dica que a gente dá. Primeira, o Espírito Santo. Peçam para o Espírito Santo. Segundo, participem da Santa Missa, mas com amor, tá? Terceiro ponto, tá acabando. Terceiro ponto aqui que é importante e fundamental. É importante a gente ter uma disciplina dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro do nosso dia, onde a gente vai poder se retirar durante um tempo, à noite ou de manhã ou à tarde, eu não sei como que você vai se organizar, mas é importante você se retirar um pouquinho e você rezar com Deus, conversar. O que é a oração se não é um diálogo? E é um diálogo onde nós estamos respondendo, diferente das outras religiões, que, por exemplo, pega uma religião pagã, por exemplo, os índios, né? Vamos pegar os índios de 1500. Eles pediam as coisas para um Deus e eles faziam eles matavam, eles sacrificavam o ser humano para que o Deus Sol, o Deus da agricultura, ele pudesse ouvir o clamor do povo. A gente é o contrário. É Deus quem nos chama primeiro e nós respondemos. Enquanto no mundo é o homem que faz a força para chamar a Deus, a oração significa a força que o homem faz para alcançar a Deus e Deus responde. Para o cristianismo é o contrário, é Deus quem se revela e o homem que responde através da oração. Então, através da oração, e uma oração que não precisa ser brilhante, ela precisa ser simplesmente sincera, ela precisa brotar do coração, ela precisa, meu Deus amado, Senhor do universo, aquele que, não precisa de nada disso. Você precisa simplesmente conversar como você conversa com um amigo, abrindo o seu coração. Senhor, hoje eu tô triste. Eu estou triste porque aconteceu uma coisa muito ruim no meu trabalho. Hoje eu tive uma conquista. Graças a Deus eu tive uma conquista. Ganhei uma promoção no meu trabalho. Sei lá, conheci uma pessoa que parece ser interessante, que parece ser legal, enfim. Você conversa com Deus, assim como você conversa com o seu amigo, com a pessoa que está do teu lado, né? E Deus responde, mas Ele responde aonde? Ele responde no silêncio, Ele responde, Deus Ele responde não é na brisa, né? Não é no vendaval, é na brisa suave. Esse é o nosso Deus, ok? Então a gente já falou, vamos lá, a gente já falou sobre o Espírito Santo. Oi, perguntas? Eu todos os dias quando eu acordo, eu falo, Espírito Santo, o que vamos fazer junto hoje? Perfeito, o que a gente vai fazer junto? E você tem esse hábito, certo? Quando você se retira, uma prática importantíssima é fazer o quê? O Gui já falou sobre isso, é uma lexio divina, ou seja, você pegar um capítulo da Bíblia e dar uma lida, e aquele versículo que mais tocou o teu coração, você rumina ele. Sabe quando os animais, principalmente vaca, boi, eles comem, né? Eu não sou bom de biologia também, não vou me atrever, viu, Viviane? Mas eles regurgitam e ruminam aquilo para comer novamente, né? Então isso que é ruminar. Mas aqui nesse contexto, eu não estou falando para vocês fazerem isso não, que é meio nojento, tá? O que eu estou pedindo para vocês fazerem de ruminar é você pegar uma palavra que mais te chamou a atenção e você, trabalhar ele na cabeça. Isso que a gente chama de ruminar, né? Trabalha ele na cabeça, tenta entender, tenta pegar todos os aspectos, rumina essa palavra, para que ela possa frutificar, para que você possa ouvir a Deus. E ver como é que essa palavra se aplica na sua vida. Várias vezes a gente está passando alguma situação, aí vai pegar a palavra, Deus está falando com você. Você fala, gente, aconteceu alguma coisa no Evangelho, esse versículo é certinho assim para mim, é uma resposta que eu estava procurando. Então, quando a gente se abre, Deus também
algo, coisas que aconteceram ou coisas que a gente vai se instruir. A palavra contém conselhos, contém ensinamentos, que às vezes a gente guarda, né? Não é só ler, é guardar no coração, como fazia Nossa Senhora, e colocar em prática. Às vezes a gente lê uma palavra ontem, hoje acontece uma situação que estava na palavra ontem. Então você já está preparado, né? Você já está preparado para colocar em prática. Além disso, a gente viu o Guia Viva explicando sobre o terço, outra prática, né? E isso daí não são práticas pontuais que você vai fazer naquele período do dia e depois acabou. Aí eu posso ir para o trabalho, né? Cumprir minha obrigação. Aí chega a noite, eu vou rezar agora, né? Cumprir minha obrigação naquele determinado período, agora eu posso pensar em outra coisa. Não, porque Deus é esse Deus amoroso, é nosso amado, não é verdade? Em que a gente tem que estar sempre pensando. E você procure formas de se lembrar de Deus ao longo do dia, durante o seu trabalho, durante a sua conversa, durante as suas refeições. Todo dia, durante as refeições, faça uma oração de agradecimento. Faça uma oração. Procure jaculatórias. O que são jaculatórias? São pequenas frases que servem para você memorizar e lembrar de Deus nesses pequenos momentos. Então, jaculatória: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Você está no trabalho lá, sei lá, você está no computador. Tá carregando lá. Está carregando o negócio. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Sabe? Está na fila do banco. Jesus, eu te amo. Está no trânsito. São pequenas jaculatórias. Quem fazia muito isso era Santa Teresa de Calcutá. Sempre ela estava evocando Jesus de alguma forma. Sempre. Certo? Outra coisa que é importantíssima a gente, para ajudar a gente a nos lembrarmos, são as imagens. Bota na tua mesa aquele escritório pomposo que vocês estão, né? Cheio de, não é verdade? Chique, no último, né? Aquele escritório maravilhoso que vocês têm. Bom, bota uma imagenzinha lá, porque a cada vez que você olhar a imagem, você fala: lembrei, Jesus, eu te amo. Né? Outra coisa, vocês estão passando pela rua, encontra uma belíssima catedral ou uma igreja mais simples, tanto faz. Quem está lá? Quem habita naquela igreja? É o próprio Jesus? Faz o sinal da cruz. É um sinal que você está lembrando de Deus. Não é Deus, é o meu Deus quem está morando lá, quem habita lá. Eventualmente você pode até entrar e fazer uma visita para Jesus. Mas eu não tenho tempo, eu só tenho 5 minutos, eu estou com pressa. Tudo bem, entra, 5 minutinhos, vai lá, fala: Jesus, eu lembrei de você, por isso que eu vim aqui, e vai embora. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Abençoe seus filhos antes de sair. Acostume-nos a bênção, dá a bênção, chegou, dá a bênção, saiu, dá a bênção. Com essas dicas, algumas pequenas dicas que a gente está dando, porque o tempo urge, né? E é implacável. Com essas pequenas dicas, você vai começando a ter momentos sempre em que Deus está presente na tua vida. Eu vou falar aqui uma pessoa que para mim é um grande exemplo, é o Moisés. Levanta aí, Moisés. O Moisés, para vocês terem uma... Desculpa, Moisés, vou te expor agora, tá? Mas ele é uma pessoa que a todo momento está pensando em Deus. Você vai conversar com ele, em todo momento ele está pensando em Deus. Isso é lindo, porque Deus, ele não deixa de fazer as coisas dele. Ele teve uma obra lá que foi insana, não é? Eu acabei de passar por uma também, é coisa insana. Mas em nenhum momento ele deixou de Deus de lado. Nenhum momento. Então, isso daí que a gente vai fazendo, vai trabalhando dentro de nós para que a gente possa lembrar sempre desse Deus. E eu tenho uma passagem aqui, bem rápida, para mostrar para vocês, que aconteceu também essa semana, foi a liturgia dessa semana. Olha quanta coisa que acontece, né? Segura um pouquinho. Está em Mateus capítulo 14, tá? É versículo 22 em diante.
Logo depois, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quem lembra dessa passagem? Vocês lembram? Caminhando sobre o mar. Quando os discípulos perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo e gritaram: "É um fantasma!" disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: "Tranquilizai-vos, sou eu. Não tenhais medo." Pedro tomou a palavra e falou: "Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti." E ele disse: "Vem." Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" No entanto, nesse mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o firme e lhe disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: "Tu és verdadeiramente o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por que eu resolvi trazer essa passagem? Vamos tentar só lembrar dela aqui, vamos tentar simplificar. Estava na barca, estavam os discípulos já em alto mar, né? Já estavam no meio das águas, né? Não sei se era mar ou era lago, mas enfim, já estava no meio das águas, ventava muito. Quando chegou Jesus, eles viram alguém se aproximando, mas eles não conseguiram entender, eles não conseguiram, mesmo vendo. Isso daqui é os nossos olhos que eles nos enganam. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela entra através dos nossos ouvidos, certo? Então, eles gritam assustados: "É um fantasma." E Jesus fala o quê? "Acalma, gente, relaxa, sou eu. Ei, take it easy, sou eu." E aí, Pedro vira e fala assim: "Nossa, eu reconheci pelo ouvir." E aí, o que ele fala? "Senhor, se é você mesmo," porque eu estou duvidando dos meus olhos, "mas se é você mesmo, fala para eu ouvir até você." E aí, então vem aí, Pedrão, chega mais. E ele vai andando, né? Ele vai andando sobre as águas. Essas águas era uma tempestade que estava, assim como a nossa vida é essa tempestade, não é verdade? Quantas coisas, quantas tribulações a gente não passa. Mas quando você foca em Cristo, e é isso que eu estou convidando vocês hoje, essa vida de oração, onde Cristo é o centro da sua vida, você vai estar fazendo outras coisas. Pedro estava caminhando sobre as águas, mas com os olhos fixos em Jesus. E quando você tem os olhos fixos em Jesus, você consegue caminhar e você dispersa do que está acontecendo lá fora. Mas ao primeiro momento que você perde o foco em Jesus e começa a prestar atenção na tempestade, o que nos acontece? A gente afunda. Talvez a tempestade fosse até era a mesma do que quando ele começou a caminhar, mas ele se assustou porque ele perdeu o foco em Jesus. Assim acontece com a gente também. Esse é um grande ensinamento que Deus nos passa, Deus quer nos passar, que é o seguinte: a tua vida, ela vai ter essa tribulação toda também, mas mira em Jesus, mira e foca em Jesus na sua vida, desde o acordar até o dormir. A sua vida de oração, ela tem que ser esse ciclo onde você sempre está com Jesus no centro. Você vai estar trabalhando? Sim. Você vai estar estudando? Sim. Vai estar cuidando dos seus filhos? Também. Vai estar cuidando dos seus pais? Vai estar se divertindo, como a Vivian falou, mas sempre o foco está em Cristo. O teu foco tem que estar em Cristo. Essa é a vida de oração.
Faz sentido tudo isso? Vocês prometem para mim que vocês vão fazer uma mudança, uma olhada, um olhar geral aí na vida de vocês e vejam o que faz sentido e vamos começar a aplicar isso, porque senão a gente perde o ano inteiro. A gente vem trabalhando, conhecendo Jesus, vem todas as quintas-feiras, mas se a gente não botar em prática tudo isso, a nossa fé, ela se esvazia. Fé sem obras é morta. Ok? Uma dica, gente. Aproveitando isso que o Ivan falou, não sei se vai ter grupo de partilha agora. Vocês vão soltar, não? 10 minutos. Fica um exercício para a próxima semana. Pensa aí, uma coisa que vocês vão deixar de fazer ou uma coisa que vocês vão fazer mais ou melhor, pensando nesse contexto todo. E só por fim aqui, para quem quiser se aprofundar, esse livro aqui de São Francisco de Sales chama Filoteia. Ele é muito bom para quem quiser se aprofundar, mas dê um passo de cada vez. Né? Outro livro muito bom é o Forja, que é do São José Maria Escrivá, que fala bastante sobre isso. Aliás, os 3 livros são muito bons. Diga. Coloco. Tá bom? Não, pode ir mesmo. Agora, cadê ele? Tá aí? Agora, a gente vai chamar aqui um amigo nosso, que também é da nossa equipe, e a gente quer que vocês recebam com muito carinho o Leandro. Leandro! Gente, o Leandro, ele é servo aqui da paróquia, nosso irmão, também é servo do Crisma, né? No momento ele está um pouco afastado por causa Ele está servindo as crianças. Está servindo as crianças, a igreja doméstica, a esposa e as filhas, e ele é fotógrafo, e ele vai fazer as fotos, vai cobrir o nosso Crisma e também O nosso retiro. nosso retiro, ele vai estar aqui. O batismo, a primeira Eucaristia. É isso aí. O Leandro vai ser a pessoa mais presente desse momento até o Crisma agora aqui na vida da Não, gente. eu posso tirar a atenção deles. Maravilhoso, tudo que vocês falaram aí. Bom, enfim, gente, boa noite, eu vou falar um pouquinho. Boa noite. Boa noite. Sou Leandro, como a Débora falou. Em 2018 eu estava sentado aí no lugar de vocês. Já tinha quase um ano de casado. Eu era aquele católico de BGE, que só ia em igreja em dia de batizado, de casamento, em missa de 7º dia. Contestava tudo sobre Deus, né? E tinha muitas perguntas, e muitas das perguntas que a Vivian trouxe hoje aqui, abordou, muitas das coisas também que o Ivan falou. A gente conversou antes, né, Débora? Que eu iria falar no início aqui, a gente combinou que a gente ia falar no início, mas não sei se, acho que Deus faz tudo certo, né? E a aula foi começando, eu falei, deixa que ela esqueceu e tal, mas bom, deixa eu falar no final. E eu acho que foi a melhor coisa, porque a forma como vocês foram conduzindo, as coisas que vocês foram falando, eu acho que para muitos de vocês, mas para mim foi uma aula também. Maravilhoso, obrigado. Enfim, cheguei aqui em 2018 com muitas perguntas. Minha esposa sabia que eu não tinha o Cristo, né? E falou, eu tinha muitas perguntas, perguntava para ela, minha esposa assim, católica, de família, meu sogro tocou com o Padre Marcelo aqui, né, há 20 anos atrás. E ela falou, eu não sei tantas perguntas, sei te responder muitas coisas, vou te colocar no Cristo. Vai lá, vai fazer um Cristo, vai fazer um curso, que muitas das perguntas você vai ter a resposta, né? Procuramos em muitas igrejas, a gente não morava aqui na região, a gente morava ali perto ali na região da Vila Andrade, né, do outro lado da Marginal, mas achamos aqui na Perpétua um horário que encaixava na minha rotina de fotógrafo, de fazer muitos casamentos, então era uma rotina um pouco complicada e tal, e aqui antigamente tinha aula de sábado de manhã. Então vim fazer aqui o Crisma, né? Não foi no mesmo ano de você, foi um ano depois, né? Mas era domingo de manhã e quarta à noite. O meu eu peguei no sábado. Enfim, na primeira aula foi uma aula de apresentação, todo mundo se conhecendo, os catequistas, os futuros crismandos. Na segunda aula começou o conteúdo, eu fui arrebatado, tive uma
conversão pelo conteúdo. Não cheguei aqui pelo amor, não cheguei aqui pela dor, cheguei aqui pela curiosidade. E fui arrebatado da mesma forma que espero que muitos de vocês já tenham sido pelo conteúdo, ou pelo amor, ou pela dor. E tem um retiro ainda, se você ainda não foi, tem um retiro ainda, tem mais uma chance que você vai ser a força, né? Se não foi ainda. Mas eu acho difícil, vai ser equipe aqui, acho difícil. Enfim. E eu já era fotógrafo, trabalhava com isso e tal. Depois fui crismado, graças a Deus. Tivemos a bênção que a gente ia ter em 2018 uma catequese de 6 meses. O nosso crisma ia ser em julho. Dom José teve um imprevisto, desmarcou a nossa crisma que ia ser em julho e jogou para novembro. Novembro, 30 de novembro foi o meu crisma. Jogou para novembro. Nossa catequese foi dobrada. Ia ser 6 meses, foi quase um ano. Nossas aulas, tivemos mais aulas. E o que a gente estava falando agora no início, olha, o conteúdo é infinito, a igreja é infinita, o conhecimento é infinito. Então, tivemos um dobro de aulas, foi maravilhoso, aprendemos mais coisas e a gente continua aprendendo que a igreja é infinita, o conhecimento é infinito. Graças a Deus, o Dom José teve esse compromisso, remarcou para 6 meses para frente o sacramento e foi ótimo. Em 2018 aí a antiga coordenadora me chamou para fotografar. Você não quer fotografar? Já tinha uma empresa que fazia aqui as fotos, mas era uma empresa que não tinha envolvimento nenhum com a paróquia. Eu falei, você não quer fotografar o primeiro batizado e a primeira comunhão dos que iam ser crismados, né? E eu sempre sou fotógrafo há alguns anos, trabalhei muito tempo com casamento, com festas, com crianças, mas nunca fotografei um evento coletivo, né, que se diz, né? Não sabia nem se eu teria capacidade, fui buscar conhecimento, conversar com pessoas, né, pesquisar e tal. Falei, beleza, vamos embora. Foi ótima experiência, muito bom o resultado. O pessoal gostou bastante. No final de 2018, fui chamado para fazer o primeiro Eucaristia das crianças, né? Que é sempre no final do ano aqui. E estou aí desde então. Vamos para o 5º ano aí, graças a Deus. Um resultado muito satisfatório. O pessoal gosta bastante. Rapidinho aqui, confirmação aqui, então eu sou testemunho. O ano passado, o André, o meu filho mais velho, ele fez a crisma e ele fez as fotos. São lindas, as fotos são lindas, maravilhosas. Parabéns, inclusive, viu? Obrigado. Do Moisés também. Minha também, hein? O Moisés vai casar daqui a um mês aí, tamo junto aí, Moisés. Obrigado. E é isso, gente. Eu vim aqui para me apresentar primeiro para vocês, né? Eu trouxe alguns materiais, está lá no fundo, eu vou colocar uma minizinha lá, se quiser dar uma olhada. Eu vou aparecer mais algumas semanas aí até o dia 24 de setembro, né? Eu não vou vir todas as semanas, porque, como a Karina falou, eu tenho esposa em casa, 2 filhos pequenos, não posso deixar elas sozinhas com os 2. Minha sogra hoje lá também não está ajudando a esposa. Eu estou no grupo já, tá no grupo. mas eu vou mandar uma mensagem individual para cada um, para mandar os pacotes, tudo, né? Você tem que começar dia 17 de setembro, tá? Não, que é primeiro Eucaristia eu do batismo. Igreja 24, mas uma semana antes do batismo do primeiro Eucaristia também a gente vai estar aí, né? Eu não venho sozinho, tá, gente? Eu trago algumas pessoas para trabalhar junto comigo, porque é uma coisa muito grande, né? Principalmente o crisma, né? Esse ano vai ser junto, né? Jovens e adultos. E vai ser Somos missa. em 80 adultos, mais ou menos, né? E jovens são mais ainda, são em torno de 100. Então são 180 pessoas. Dom José vai sair com a mão aqui, daquele jeito. Né? Igual ano passado, né? Ano passado foi muito. Enfim, é isso, gente. Eu vou mandar para todo mundo aí as opções, tal, os pacotes, tal. A gente sempre tem que trabalhar com valores aí mais acessíveis, né? E eu vou facilitar o pagamento. Eu acho que é possível. Eu vou complementar uma coisa também, que é o seguinte, é um dia muito especial. É um dia muito especial para vocês, tá? Para cada um de nós. Eu me lembro do meu crisma, guardo na memória até hoje, mas eu não tenho as fotos. Eu perdi as fotos. Então, às vezes dá vontade de ver, dá vontade de recordar, e eu não tenho isso, não tenho essa experiência. Mas eu sinto falta. Então, se vocês tiverem a possibilidade, façam uma força, porque vale a pena. As fotos são lindas, o acabamento do material é muito bom. E o preço que ele faz primeiro,
eu conheço, é um preço muito bacana. Agora eu vou negociar com ele, tá? Agora vamos fazer o seguinte, finge que vocês não estão aí. Faz um negócio bacana, melhor ainda, hein? Melhor do que você já procura fazer, hein? Ó, essa turma aqui é especial, ó, tá aqui, ó. Com certeza, é o que eu falei, a gente sempre faz o que é possível, parcelamento, tudo, né? Tudo que é possível a gente faz. Isso aí, mas vale a pena, viu, gente? Claro, é um trabalho, né? A gente. Olha esse cara aqui, esse cara é tem pessoas envolvidas, não só a mim, né? Tem pessoas que eu trago, que trabalham com isso, que nem se envolvem com a igreja, nem são católicos, enfim, mas né, trabalham com isso. Então tem um custo envolvido, tem um custo de produção, né? Tem muita coisa envolvida, mas a gente faz tudo que é possível aí para atender. Se você tiver vontade de guardar essa recordação, tal, a gente conversa aí, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês.